Ela é advogada, nas horas vagas, jogadora de vôlei, mas foi reeleita agora para ser deputada estadual da Paraíba. Eu estou no nosso espaço Que Casa, montado no Mangabeira Shopping, para receber hoje a deputada da Paraíba, Camila Toscano. Deputada, bom recebê-la aqui. O prazer é todo meu, Hector, estar aqui com você. Parabéns primeiro pela reeleição. Como é que foi essa caminhada dos últimos dias aí para conseguir novamente voltar à Assembleia? Hector, foi uma caminhada bem difícil, muito cansativa. Nós fizemos pela primeira vez uma campanha de 45 dias, né? Não tinha havido ainda uma campanha estadual de 45 dias, então foi uma adaptação para todo mundo. Acaba que você não consegue, eu que gosto de estar presente nas cidades, visitando as cidades. Eu tinha que fazer 5, 6 cidades num dia só, então fica extremamente cansativo, né? Porque você tem que estar presente e onde chega você tem que chegar com a mesma disposição. A última cidade, eu sempre dizia isso, eu tinha que estar com a mesma disposição da primeira cidade, porque para mim era um dever, uma obrigação, né? Estar com as pessoas, junto das pessoas. Então isso tornou a campanha muito cansativa. Mas graças a Deus, com o resultado, você vê que foi gratificante e que foi realmente bem feito o trabalho, né? Eu consegui o que eu tanto almejava, que era a minha reeleição e a minha volta para a Assembleia Legislativa da nossa Paraíba. Você, no primeiro mandato, fez uma oposição à gestão estadual. A postura é a mesma para essa gestão que foi eleita por João Azevedo? Sim, sim, a postura mesma. Eu permaneço na oposição. Mas agora eu digo a você que eu espero que seja uma nova forma de governar, né? E eu tenho dito isso em todas as entrevistas que eu tenho dado. Eu não vejo no governador João a mesma postura e a mesma forma do governador Ricardo. O que é que você espera de diferença, então? Eu espero menos perseguição. Eu espero um governo que abranja todos os 223 municípios da nossa Paraíba. Eu espero um governador que não tenha retaliações, por exemplo, por eu ser deputada de oposição e vetar projetos de lei de nossa autoria, em vetar requerimentos e não atender requerimentos, mesmo que sejam requerimentos importantes para a nossa Paraíba, mas que sejam negados ou mesmo engavetados por ser de propositura de uma deputada de oposição. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que municípios como Guarabira, um dos municípios mais importantes da nossa Paraíba, tenha a chance do prefeito Zenaldo fazer um convênio com o governo do estado. Né? Eu espero que o palanque seja desarmado, que o governador João entre e assuma a partir de janeiro com uma postura diferente do atual governador, né? Que não faz um só convênio com as prefeituras, que não tem um prefeito aliado, que não olha realmente para essas cidades, que abandona essas cidades, que abandona a região. Eu espero que isso acabe a partir de 1º de janeiro. Serei oposição, sim. Isso não quer dizer que eu não serei oposição, eu só espero uma postura diferente do novo governador. Dado o resultado das eleições agora, inclusive perdendo em primeiro turno, a oposição saiu fragilizada? Não saiu fragilizado. Por exemplo, se eu for olhar o meu partido saiu com 3 deputados federais e 3 deputados estaduais. Você não pode dizer que um partido que faz na Paraíba 3 deputados federais e 3 estaduais esteja fragilizado. Né? Talvez a oposição ainda esteja entendendo o resultado das urnas, como você disse. Eu acho que o principal ponto aí a ser, não é nem questionado, mas a ser entendido por nós, é essa vitória no primeiro turno. Né? Uma vitória, obviamente, um só lado ganha, mas ganhar no primeiro turno acho que ninguém esperava, nem mesmo o governador João. Então, eu não acho que nós tenhamos saído enfraquecidos, como eu disse. Né? Quando você faz 3 deputados estaduais, 3 deputados federais, você não pode dizer que está enfraquecido. Isso eu falo só do meu partido, né? Não considerando os outros partidos que fazem parte da oposição. Não acho que nós tenhamos saído enfraquecidos, mas realmente nós precisamos parar e realinhar as ideias para fazer uma nova caminhada a partir de agora, sem dúvida nenhuma. A bancada feminina na Assembleia Legislativa foi ampliada com a última eleição. Isso altera alguma coisa? Ou, muito se fala na representatividade feminina, mas uma bancada como a que foi eleita altera alguma coisa no andamento da casa? Veja, nós vamos ver mais à frente, né? Porque vão entrar mais 3 deputados, nós somos 3 hoje e seremos 5. Não é assim uma diferença grande de você ter, olha, nós temos 7, 8, 10 deputadas mulheres. Aí eu diria, se eu dissesse, nós temos 10 deputados, eu diria, realmente é uma representação muito forte. Mas de 36 deputados, você só ter 5 mulheres ainda é muito baixo. Né? Não chega nem a 20% da Assembleia Legislativa. E eu acho que talvez no começo a gente ainda não tenha tanta essa diferença, porque as 3 que vão entrar são 3 de primeiro mandato. Né? Em Assembleia, eu acho que só a Poliana exerceu um cargo realmente de executivo de prefeito, mas as outras não. Né? Então são deputadas que vão entrar ainda sem experiência, então vão ainda levar, que foi o que eu levei há 4 anos. Né? Para mim é interessante essa eleição, é interessante essa mudança a partir de fevereiro,
porque eu me vejo hoje na condição que eu vi os colegas há 4 anos e vejo esses colegas que vão entrar, essas mulheres que vão entrar, essas novas colegas que estão entrando na Assembleia justamente na posição que eu entrava, sem entender, sem conhecer, sem saber ao certo funcionamento daquela casa. Então eu queria ainda ver mais mulheres dentro da Assembleia, eu queria ver vozes femininas ainda mais fortes para que possássemos, que a gente pudesse ecoar de forma maior e mais forte na Assembleia, mas eu ainda acho uma representação muito baixa, considerando que o eleitorado feminino é a maioria. Né? Nós somos, a maioria das mulheres, elas são a maioria dos eleitores, mas a representatividade é mínima. Acabou a eleição estadual, deputados eleitos, governador, senadores, e começa-se uma discussão que é uma discussão sobre a eleição interna da Assembleia Legislativa. Qual a sua perspectiva? Já recebeu telefonemas de quantos candidatos? A senhora pretende entrar na disputa? Veja, se eu disser a você que não conversei com nenhum colega, né, pré-candidato a presidente, eu não estaria sendo verdadeira. Sem dúvida nenhuma, acho que 3 ou 4 candidatos já, né, que querem ser candidatos vieram já conversar comigo nesse E sentido. o que precisa para conquistar o seu voto? Veja, eu acho que nós temos que ter, primeiro de tudo, uma casa mais, vamos dizer, uma mesa, não é nem a casa, a mesa mais homogênea. Nós precisamos ter um presidente que esqueça um pouco esse lado oposição e situação e veja os 36 deputados de uma forma unificada, todos de forma igual. Hoje, na Assembleia, nós temos uma discrepância muito grande entre os deputados e ainda se vê muito esse lado de oposição e situação. Adriano Galdino é candidato e foi presidente. Ele administrava a Assembleia da mesma forma como hoje é administrado? Sim, sim. Adriano conseguia fazer a Assembleia funcionar, eu acho que melhor. Acho que a Assembleia produzia mais, ele talvez tivesse mais força sobre os deputados, mas ainda pecava muito, no meu ver, sobre essa questão. Então, eu espero, seja, quem vier a ser o presidente ou quem vier a querer conquistar o meu voto, tem que ter, primeiro, um espaço para a oposição na mesa, né? Nós somos, a mesa há vários cargos, né, de secretário, de vice-presidente, então eu acho que a oposição merece ter uma vaga ou mais de uma vaga Qual na seria o mesa. espaço adequado à A primeira oposição? secretaria, a segunda secretaria, a primeira vice-presidência também, que desse um espaço na mesa para que a oposição tivesse voz. Né? É como eu disse, nós não podemos ter essa divisão, nós temos que entender, pelo menos eu penso assim, que o novo presidente da casa tem que entender que a Assembleia não é, como a gente costuma dizer, um puxadinho do governo. Né? A Assembleia, eu vejo a Assembleia muito curvada, especialmente nesses últimos anos, muito curvada ao governo. Se você tem uma ideia, hoje mesmo na Assembleia nós abriu-se uma sessão extraordinária apenas para aprovar matérias do governo, apenas para aprovar pedidos de empréstimo, remanejamento de dinheiro para o governo, e não se votou mais nada, absolutamente nada. Então a Assembleia é a serviço realmente do governo do Estado. E eu não quero e espero não ver isso nos próximos anos, na nossa Assembleia. Eu espero ver uma Assembleia que ela mostre a sua autonomia, ela mostre a sua independência. Obviamente, matérias do governo vão passar porque o governo vai continuar tendo a maioria, mas não da forma como está. Sendo atropelado, sem que os deputados saibam que estão votando, matérias que chegam em cima da hora e são aprovadas em caráter de urgência e a maioria dos deputados está votando ali sem nem saber o que está votando. Né? Eu espero que realmente isso não permaneça e não continue na próxima legislatura. E é isso que eu espero do novo presidente. Seja ele o deputado Adriano, seja ele outro deputado que está se colocando, que está colocando o nome, eu falo de Adriano, que realmente Adriano é o que acho que talvez tenha exteriorizado mais fortemente essa vontade de ser presidente novamente da casa. Então eu espero que tenha uma unificação, vamos assim dizer, né, de oposição e situação no sentido de todos os deputados têm o mesmo direito, todos os deputados têm e merecem o mesmo respeito. Liderança da oposição, quando é que vai ser decidido? Veja, é que nós temos que primeiro sentar. Eu acho que o resultado da eleição ainda é muito recente. Eu confesso, eu particularmente estou extremamente cansada, né, ainda da eleição. Eu não parei, né, eu não tive tempo para descansar, para respirar. Continuo emendando no trabalho, continuo emendando nas viagens. Eu acho que muitos colegas estão assim. Nós temos que sentar, porque da oposição, acredito que ficaremos em torno de 14 deputados novamente, só que muitos deles são novatos, são deputados de primeiro mandato, né, que chegam na Assembleia agora, alguns sem nenhuma experiência na vida pública, vamos dizer assim, que nunca exerceram cargos públicos, né, que isso não é problema nenhum. Eu entrei como deputada há 4 anos sem nunca ter exercido nenhum cargo, isso não é problema, mas nós precisamos realmente sentar, reunir essa bancada, juntar essa bancada, conversar, para começar a ver quem quer ser líder, quem tem esse interesse, quem não tem esse interesse, e ver como essa oposição vai começar a marchar, né? Eu acho que nós temos que esperar pelo menos passar, talvez passar o segundo turno, né?
as eleições presidenciais, para em novembro começar a pensar, porque na verdade essa nossa legislatura só começa o 1º de fevereiro. Né? É uma falsa ideia de que começa em janeiro, mas não, nós só começaremos 1º de fevereiro, que é quando muda. Né? Janeiro tem a posse do novo governador, mas a Assembleia não, nós só tomamos posse em 1º de fevereiro. Então ainda tem um espaço muito grande para que se tenha essa ideia de que será o nosso líder. Falando em eleição presidencial, Camila Toscano tem decisão pública sobre o segundo turno das eleições, Bolsonaro ou Haddad? Veja, não. O nosso partido ele liberou, né, todos os seus aliados e eu, sinceramente, tenho restrições aos dois, né, tanto ao candidato Bolsonaro como o Haddad. Eu acho que nenhum dos dois seria a melhor opção para o Brasil e tem que se ver o que é menos danoso, né, porque o Brasil está passando por um momento super difícil. Nós precisamos ter um resgate, primeiro da autoestima do brasileiro, primeiro da força do Brasil. A economia tem que reagir. É impressionante o número de pessoas desempregadas, o número de pessoas no subemprego. Né? Eu comentava isso até um dia desses com alguns colegas. Você anda nas ruas, vê as pessoas montando sua barraquinha para vender um alimento, que é justamente por não ter condição de ter um emprego formal. Né? Então nós precisamos ver qual dos dois candidatos tem melhores condições de alavancar a nossa economia para começar a gerar novamente emprego, riqueza e renda no nosso Brasil. Então eu particularmente ainda não tenho uma opinião formada. Eu tenho restrições aos dois, mas vou ter que escolher algum. Surpreendeu para muitos o resultado do senador Cássio Cunha Lima nessa eleição, sendo aí o 4º votado. Camila Toscano vislumbra o que para o futuro do senador? Veja, primeiro eu lamento muito, com toda sinceridade, como paraibana, não é nem como política, nem como deputada, nem como aliada do senador Cássio. Eu como paraibana, o senador Cássio faz um mandato excepcional como senador. Ele é vice-presidente do Senado, então ocupa um cargo muito importante. É uma voz muito forte da nossa Paraíba. Trabalhou e trabalha ainda muito pela Paraíba no Senado, então merecia essa reeleição. Mas infelizmente a eleição ela é feita de momentos. Ele foi muito vítima, ao meu ver, de notícias falsas, de informações inverídicas sobre ele, que não dá tempo de você contornar numa eleição tão curta e tão pequena. Foi numa onda e numa enxurrada de uma imagem negativa que tentou se criar nele, que infelizmente pegou. Né? Até a questão, levantando a questão da sua cassação, que era inelegível, que não era. Então, acho que tudo isso pegou e, para mim, nós perdemos um grande senador. Mas eu acho que ele não deve abandonar a vida pública sem dúvida nenhuma, porque ele é um grande líder. Né? Ele continua sendo o nosso maior líder. Eu acho que ele tem um futuro ainda para trabalhar pela nossa Paraíba, sem dúvida nenhuma. Né? Nós temos aí inúmeros políticos que passaram um tempo fora e voltaram, sem mandato e voltaram. O próprio senador o próprio deputado Rui Carneiro, que é presidente do meu partido, ficou aí 4 anos sem mandato, agora foi eleito deputado federal. Então nós temos exemplos dentro do nosso próprio partido de alguns ficaram sem mandato, mas voltaram a exercer cargo. E eu acho que o senador Cássio não deve abandonar a vida pública, acho que não vai fazer isso, até porque eu acho que as pessoas não vão deixar. Né? As pessoas já começam até a fazer uma pré-campanha para ele. Né? Para quê? Inicialmente para Campina, prefeito de Campina, mas eu acho que a Paraíba precisa dele, precisa muito do trabalho do senador Acha adequado Cássio. Cássio disputar a prefeitura de Campina? Veja, eu acho cedo para se falar nisso, eu acho cedo porque está tudo muito recente, se fôssemos falar em termos de, é uma ferida, vamos dizer assim, que ainda está muito aberta, porque, como eu disse, tem acho que 10 dias da eleição, né, não se deu ainda para nem digerir. O próprio senador Cássio continua exercendo o mandato dele de senador. Hoje mesmo vi um veto dele dos agentes de saúde sendo derrubado e ele comemorando isso. Né? Então ele continua no trabalho dele. Eu acho que ele não teve nem tempo de pensar sobre isso. Né? Tem que esperar a poeira baixar e mais para frente se pensar isso. Agora, na sua terra, lá em Guarabira, a família Toscano já está à frente da prefeitura há um tempo, me parece que já foi reeleito, não cabe mais reeleição para a família, ou seja, o seu pai, o prefeito Zenóbio Toscano. Como é que o grupo vai se posicionar lá? Veja, o nosso grupo em Guarabira tem excelentes nomes que são capazes Diga uns 3 aí que o povo de Guarabira fica tudo doidinho para ouvir. Já que tem tantos, difícil, diga só 3. Mas é difícil. Se eu disser aqui a você nomes, aí eu vou pecar por falta. E assim... Em 4 anos ficou treinada, viu? Escorregando. Mas eu não posso, então chegar aqui para você dizer, olha, tem fulano, 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 porque aí eu vou esquecer Beltrano, vou falar e vai criar uma confusão. E o que eu aprendi, você fala que eu estou treinando nesses 4 anos, mas o que eu aprendi nesses 4 anos é que nós temos que ter cuidado, nós que somos pessoas públicas, no que nós vamos falar. Porque se eu digo o nome a você, se eu digo, por exemplo, nosso nome bom é Ecton,
amanhã estão os portais e as manchetes dizendo que eu já tenho um candidato à sucessão do prefeito Zenóbio. Eu ia fazer isso. Então é melhor evitar, é melhor eu guardar para mim a minha ideia, o meu pensamento, até porque o grupo é muito unido e muito forte. E como eu lhe disse, existem vereadores que têm capacidade de fazer essa sucessão, secretários mesmo que trabalham com o prefeito Zenóbio, que têm essa capacidade de fazer. Então é melhor não dizer nomes, especificar nomes. Nós estamos ainda há 2 anos, o prefeito Zenóbio ainda tem 2 anos e 2 meses de trabalho, de mandato. Tem feito um excelente trabalho. Guarabira realmente respira a obra, né? E o prefeito Zenóbio é reconhecido por isso. Né? Agora está transformando Guarabira com pinturas, com obra de arte nas paredes, nas praças que ele faz. Começa a terceira etapa da drenagem, que é um grande sonho da cidade de Guarabira. Então ele tem muito trabalho pela frente. Eu acho que é muito cedo para que a gente comece a pensar em sucessão. Até porque se você lança um nome agora ou fala um nome agora, é o primeiro nome a vir a ser derrubado. Então eu aprendi que na política a gente tem que ter paciência e tem que ter, sobretudo, cuidado naquilo que fala. No início da entrevista eu disse, jogadora de vôlei. Que é jogador de vôlei? Está cansada ainda? Volta a jogar quando, então? Eu estou tentando voltar devagar, mas o corpo pede um descanso. Realmente, eu tenho sentido isso, que eu estou extremamente cansada, mentalmente cansada, né? Até para falar, para dar uma entrevista. Mas não deu uma escorregada aqui. Cansada, doido para pegar no contrapé, mas não deu uma escorregada. Mas são 4 anos já. 4 anos e muitos deles sendo mal interpretados justamente por uma ou outra palavra que você fala, não você, que você faz um jornalismo sério, mas é de você dizer algo e quando você vê uma manchete completamente distorcida daquilo que você disse. Então isso deixa a gente calejado para saber o que pode falar e o que vai falar. Né? Então é difícil, mas eu estou cansada realmente. A atleta está voltando aos poucos, a deputada também para continuar trabalhando na Assembleia, né? E vou continuar fazendo o que eu tenho feito, né? Descansar um pedaço agora, mas tem que emendar. Tem isso, né? As pessoas acham que acabou o mandato, vai ter um tempo. Não, nós vamos, na verdade, emendar um mandato no outro. Então você não para, a gente não tem tempo de descanso, né? Quem foi reeleito, mas graças a Deus que não tenho, né? Se eu me propus e fui candidata à reeleição é porque realmente eu queria continuar naquilo que faço. Deputada Camila Toscano, obrigado por sua atenção sempre aqui com o Política Etc. Eu que agradeço a você. Eu tenho que lhe dar os parabéns pelo jornalismo que você faz, com seriedade. Você faz o verdadeiro jornalismo. Né? Você coloca aquilo que nós dizemos, e fala isso em relação a mim e todos os colegas, né? Porque infelizmente, como eu disse a você, nós estamos muito sujeitos a jornalistas que querem distorcer para ganhar uma audiência ou ganhar um número maior de acessos. Então isso não é bacana, acho que isso não é bom para ninguém, e você faz sério, e é por isso que estou aqui. Se você não fizesse esse jornalismo com seriedade, eu realmente não viria, não estaria disposta a dar entrevista para quem não faz jornalismo com seriedade. Então, eu agradeço a você o convite, agradeço, me permita, aos paraibanos, me reconduziram com mais de 30 mil votos. Né? Foi uma reeleição difícil, como eu disse, curta, contra uma máquina do Estado, sendo deputada de oposição. Né? A nossa coligação ficou bem menor do que nós prevíamos e esperávamos, né? Mas, graças a Deus, eu estou entre os deputados reeleitos, que vai voltar para a Assembleia, e os paraibanos tenham certeza que eu vou voltar com muito mais disposição, muito mais experiência naquilo que faço. Hoje eu tenho muito mais consciência do meu trabalho, da importância do meu trabalho, do que eu devo fazer ou não devo fazer, do que a Paraíba precisa, do que a Paraíba não precisa. Então eu preciso agradecer a esses mais de 30 mil eleitores que fizeram com que eu voltasse, e agradecer a todos os paraibanos de forma geral, porque muitas pessoas queriam votar em mim, mas já tinham um compromisso, e eu entendia isso, entendo isso, mas não é por isso que deixaram de torcer, deixaram de rezar e de pedir que eu voltasse. E que bom que deu certo. Então eu só tenho muito a agradecer a todos os paraibanos por essa recondução e deixar aqui o meu compromisso firme de trabalhar por uma Paraíba cada vez melhor. Obrigado, deputada. Lembrar você que acompanha a nossa entrevista que você pode seguir o nosso canal Eclton Monteiro no YouTube e acompanhar todas as entrevistas. Também o dia a dia da política no politicaetc.com.br e siga as redes sociais @politicaetc. Até a próxima.